Nós vamos dar continuidade ao livro de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós temos acompanhado sequencialmente e vamos aprender um assunto nesse capítulo que tem a ver com o que nós aprendemos hoje de manhã também. Ruth capítulo 4, para aqueles que estão nos visitando, nós estamos numa série no livro de Ruth, né? E estamos chegando então à penúltima mensagem do livro. Essa é a penúltima. Na próxima ocasião iremos terminar e finalizar o livro de Ruth. Se você não teve oportunidade de acompanhar nos meses anteriores, você vai encontrar lá no Facebook da igreja. As famílias que estão em casa também nos assistindo, esse é o momento de você reunir os seus filhos, silenciar um pouco a casa e concentrar-se para ler as Sagradas Escrituras e de Deus sermos abençoados. Ruth capítulo 4, todos acharam? Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Ruth capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e depois de ti, eu, respondeu ele, eu a resgatarei. Versículo número 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu, que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava um negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, ainda, Senhor, reunidos em momento de culto e de adoração ao Senhor. A tua igreja nesse instante, Senhor, se prepara para ouvir a tua voz e apesar de mim, esse é o meu desejo nessa noite, Senhor. Apesar do teu servo, fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor, por meio da tua palavra. Acalenta os nossos corações, nos consola, Senhor, anima-nos. Confronta, Senhor, aqueles pecados mais secretos que por vezes tentamos esconder no mais escuro recôndito da nossa alma. Deus, nosso desejo é
ouvir a Tua voz e sermos confortados pelo Senhor nessa noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos seguindo na exposição do livro de Ruth, e quando chegamos no capítulo 4 de Ruth, paramos para refletir sobre alguns assuntos bem importantes. Há um paradoxo da grandeza almejada pela humanidade. De fato, quando nós paramos para pensar na vida e na grandeza que os homens tanto buscam, de fato é um paradoxo. São ideias contrárias que se desfazem em si mesmo e colocada de uma forma em estrutura. Eu queria levar você a pensar sobre algumas coisas. Vejamos. Um atleta que passa a vida toda se preparando fisicamente para o final da vida enxergar as suas capacidades se esvair pelos anos. E aí, é bem verdade que aquele que se preparou durante a vida vai ter uma velhice melhor, mas todas as suas capacidades e suas forças, ao término da vida, elas vão se esvairindo. Esse é um paradoxo da vida. Um segundo paradoxo é a riqueza e os patrimônios que são tanto almejados pela juventude ou na fase adulta de um ser humano. Uma vez alcançada, descobre nas noites do travesseiro que precisa de um pouco mais para ser feliz. É outro paradoxo. Por fim, para um jovem que tem um desejo de viver uma vida sexual livre, sem se comprometer com ninguém, porque acha que com a sua liberdade ele poderá desfrutar de todas as experiências possíveis, ele vai descobrir com uma DST que essa liberdade custa caro. Ou ao entristecer-se em ver a vida de um amigo constituindo uma família e ele ainda solteiro. Alguns paradoxos cercam a humanidade na busca do homem de buscar uma grandeza para si, de fazer o seu nome conhecido ou de desfrutar todas as experiências possíveis. Falando sobre isso, nós estamos diante de um fato onde há um nome aqui que precisa ser exaltado. Boaz está então pronto para cumprir aquilo que prometeu a Ruth há pouco tempo atrás. E o meu objetivo nessa noite, irmãos, é resgatarmos aquilo que nós temos aprendido sequencialmente no livro de Ruth. Nós já vimos, por exemplo, que uma família de Israel migra para uma terra distante na confiança de que vai encontrar provisão a despeito da confiança do Senhor. Você lembra capítulo 1? Um paradoxo de Elimeleque, achando que pode encontrar felicidade em Moabe, abandonando a terra prometida. Nós vimos também a realidade frustrante da confiança aquém de Deus, o fim trágico daquilo que é passageiro. Elimeleque e sua família toda chegaram em Moabe com uma grande esperança. Pouco tempo depois, só restava Noemi e as suas noras. Um fim trágico para aquilo que é passageiro. Vimos também um compromisso de amor além das fronteiras de Israel. O amor pactual de Deus envolve um compromisso de amor com seus filhos. Vimos isso quando estudamos, quando Ruth disse a Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde morreres, morrerei também eu. Aonde repousares, repousarei eu. Quando estudamos esse capítulo, vimos que esse é o amor pactual de Deus, o amor recede. Um amor que exige compromisso, confiança, sacrifício, certo de que será recompensado. Vimos também o resultado de confiar no Senhor, uma fé recompensante. Quando Ruth, então em Judá, arregaça as mangas e sai para trabalhar e volta para casa com o fruto do trabalho de uma semana, só com um dia trabalhado, porque ela confiou no Senhor. Nós temos de fato algumas coisas interessantes e temos estudado durante esse livro. Na matemática do reino de Deus, é essencialmente intrigante
Por quê? Porque se você pensar, no capítulo 1, Elimeleque abandona a terra prometida em busca dos campos de Moabe e termina sem nada do que foi buscar. Que matemática estranha é essa? Nós vimos ainda também que Noemi oferece a Orfa e a Ruth felicidade, casamento nas terras de Moabe. Orfa resolve voltar para Moabe e desapareceu da história da redenção. Veja só, que matemática intrigante essa matemática do reino de Deus. Nós vimos também que no capítulo 2, Ruth, agindo por fé, na provisão de Deus, vai em busca de um campo sem nada nas mãos e volta com um resultado de 1 semana de trabalho, por ser abençoada por Deus. Olha que matemática intrigante. E meu objetivo nessa noite, irmãos, é junto com vocês refletirmos sobre essa matemática de Deus. É vermos como aqueles que humilham-se são exaltados, aqueles que gastam a sua vida encontram a vida, aqueles que perdem a vida, esses a achará, e aqueles que acham a vida, esses a perderão. Veremos isso hoje, irmãos, através da maravilhosa obra da redenção. E nós vamos ver isso do verso 1 ao verso 6 aí, com a primeira lição que esse texto nos ensina, que é a disposição e o interesse do resgatador. Veja comigo capítulo 4, verso 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Talvez você esteja achando estranho, mas leia comigo o último verso do capítulo 3. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O que é que acontece no capítulo 4? Esse homem vai resolver o negócio. Nós estamos diante de um fato que Boaz fez uma promessa para Ruth e disse: eu a resgatarei. Mas ele disse que tinha um problema. Tem outro resgatador que está na minha frente. Eu preciso primeiro tratar com ele para saber se eu posso resgatá-la. E Noemi disse isso a Ruth, disse: olha, ele não vai descansar. Verso 1, capítulo 4, é a primeira coisa que Boaz faz. Boaz sai e vai sentar-se ali. Veja, à porta da cidade assentou-se Boaz. Irmãos, os portões da cidade naquela época era o local das transações. Era um local onde aconteciam as transações legais da cidade. Além de ser um local central da cidade, era ali onde todos se encontravam. Então, eram nos portões de uma cidade fortificada que ficava o comércio, que as questões legais eram resolvidas. E, por consequência, era ali onde você encontraria ou seria achado por qualquer pessoa. Porque, afinal de contas, era por ali que todo mundo passava. Boaz sabia disso e a primeira coisa que ele faz é sentar-se ali nos portões da cidade. Diz ainda o verso 1: eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ô fulano. Veja que negócio interessante o termo fulano, né? Nós achamos que é um termo prático, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais à frente. Mas perceba que Boaz enfim encontrou quem procurava. Ele ia passando por ali. O resgatador, aquele que tinha a proeminência de resgatar Ruth primeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, mas precisamos relembrar quais eram as leis de Israel. Em Israel haviam leis beneficentes. Que leis beneficentes eram essas? A lei da colheita. No capítulo anterior, Ruth e Noemi foram beneficiadas pela lei da colheita. Qual era a lei da colheita? Que todo dono de campo que tinha plantação não podia colher os frutos do canto dos campos e não podia colher os frutos que caíam no chão quando colhiam. Porque quem deveria colher eram as viúvas e os estrangeiros, os pobres. Essa era uma lei beneficente de Israel. Uma segunda lei beneficente de Israel era a lei do resgate da terra. O que é isso? A lei do resgate da terra está lá em Levítico capítulo 25. A lei promulgava dizer que nenhuma herança, ou seja, lembra que a terra aqui é a terra prometida, Moisés no deserto, o povo saindo do Egito, vou dar uma terra prometida, fiquem firmes, caminhem no deserto, lembra? Pronto, a terra prometida, eles estão lá, certo? Essa é a terra prometida. Aqui, a história de Ruth se dá no período de Juízes, quando eles há pouco tempo já tinham entrado na terra prometida. Então, a lei do resgate da terra, o que é que ela dizia? Que nenhuma herança que as famílias receberam quando entraram na terra prometida poderia sair do ciclo familiar.
Nenhuma terra podia sair do ciclo familiar. As terras foram divididas entre tribos e as famílias receberam as suas partes da terra. Aquelas terras não podiam ser comercializadas para estrangeiros. Elas podiam ser arrendadas. Arrendadas elas poderiam ser, mas comercializadas não. Então a lei do resgate da terra dizia o seguinte: se algum judeu passando por alguma necessidade arrendasse a terra, se ele tiver algum parente ou alguém da família que tenha posses e condições, tem o direito de resgatar aquela terra de volta. Essa era a lei do resgate da terra. E a outra lei era a lei do levirato. A lei do levirato era, assim como nenhuma terra poderia sair do ciclo familiar de Israel, a lei do levirato dizia que nenhuma família deveria ser extinta. O que significava isso? Se um judeu falecesse sem antes gerar filhos com a sua esposa, o seu irmão tinha o compromisso de gerar o primeiro filho com a viúva, e aquele filho seria como se fosse do falecido. Ele receberia a herança para que a família dele continuasse, para que a família dele não deixasse de existir. Essa era a lei do levirato. São leis que foram beneficentes ao povo de Deus, e por conta dessa lei, é importante a gente esclarecer essas leis, porque nesse processo de resgate, Boaz está lidando com uma dessas leis. Ele na verdade vai lidar com duas dessas leis, e nós vamos ver no decorrer do texto. Mas o que é que vai acontecer aqui? Um procedimento administrativo. Veja comigo então o que ele vai dizer: ô fulano, chega-te para aqui e assenta-se. E ele se virou e assentou. Boaz se refere a esse parente resgatador que tinha a preeminência como o fulano. A palavra que está aí no hebraico não é bem a palavra fulano, né? Vocês devem imaginar. É um termo chamado pelone almone, que em seu significado diz alguém sem nome. Por isso que a nossa tradução traduziu como fulano. Alguém sem nome. Assim, porque Boaz não sabia o nome do seu parente? É claro que ele sabia. Nós vamos ver por que o autor bíblico subtraiu o nome desse parente daí. E por que ele resolveu dar o nome de fulano. Vamos ver isso mais à frente. Veja, o termo fulano aí já está explicado. E Boaz chama ele, verso 2, veja aí. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. Assentaram-se. Então Boaz agora está montando o procedimento administrativo. Ele precisa resolver um problema: resgatar Ruth e as terras. Mas para fazer isso, tem outra pessoa que tem esse direito. Para resolver isso, uma assembleia precisa ser instaurada. Um processo precisa ser instaurado. Ele vai à porta da cidade, encontra o fulano, chama os 10 anciãos da cidade. E esse termo é interessante porque os anciãos aí, eles eram o corpo regente que governava os negócios de uma comunidade local. Naquela época, as distribuições de serviços e atribuições legais estavam sobre os anciãos de uma comunidade. Eles resolviam transações legais, situações e causas mútuas entre os comunitários de uma região. Eles eram semelhantes aos presbíteros das nossas igrejas. E Boaz faz isso. Boaz encontra olha, vem cá fulano, vem cá ciclano. Ele faz uma reunião de conselho. Ele institui ali uma reunião de conselho, só que com testemunhas. O texto vai dizer que vai ter testemunhas mais à frente. Olha o verso 3. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Ele agora apresenta a situação. A situação é: o parente não está sabendo de nada, muito provavelmente. Ele diz: a situação é, você deve estar achando estranho, eu chamei você, chamei aqui os presbíteros, os regentes, os anciãos. Qual é a situação? A situação é essa. Lembra de Noemi, a que voltou da terra dos moabitas, a viúva? Pronto. Ela tem a terra para venda. Ele descreve a situação diante do resgatador. A palavra que aparece aí no verso 3, disse ao resgatador. Essa palavra resgatador é a mesma palavra para resgate que aparece 11 vezes nesses 12 versículos. Daí nós entendemos qual é o assunto desse capítulo, né? 11 vezes aparece a palavra resgate, resgatador. O que significa isso? É libertar pelo pagamento de um preço. Então o assunto tem a ver sobre um processo de libertação pelo pagamento de um preço. E é isso que está acontecendo. Ele vai estar dizendo ao resgatador, aquele que tinha o direito de resgatar. Ele descreve o caso. Mas irmãos, nós já tínhamos visto que para ser libertador, e aí nós falamos isso, uma palavra chamada goel, que é a mesma palavra para redentor. Para ser redentor,
redentor precisava de 3 características. Quais eram? Precisava ser parente de sangue, precisava ter posses e condições para resgatar, e terceiro, precisava ter o interesse de resgatar. Então, para ser resgatador, precisava dessas 3 características. Se Boaz está se dirigindo a esse parente, é porque ele se classifica na condição de resgatador. E ele vai fazer isso, Boaz se dirige a ele. Veja comigo, aquela parte que era da terra, aquela parte da terra que foi de Elimeleque. Irmãos, devem lembrar que quando Noemi está voltando para Judá, ela volta amargurada, porque ela diz: eu saí de Judá rica, estou voltando pobre. Veja, aparece uma informação aqui que nós até então não sabíamos. Noemi tem posses em Israel. Muito provavelmente Noemi, pela amargura, havia esquecido, ou Elimeleque havia arrendado as terras no período de fome do capítulo 1, ou tinha arrendado as terras para levantar recursos para ir para Moabe. Alguma coisa aconteceu. Noemi volta e por algum motivo relembra ou descobre que tem herança. Só que provavelmente está arrendada. E ela quer agora vender a sua herança. Esse é o interesse de Noemi, ela quer vender a herança. Para vender a herança, ela só pode vender se um processo de resgate acontecer. Veja que coisa interessante, irmãos. O objetivo de Boaz era resgatar as terras e casar com Rute. Mas ele precisava fazer isso segundo a lei. Boaz informa sobre a necessidade de Noemi de ter dinheiro e recursos ao resgatador. Ele está dizendo assim: olha, preste atenção. Noemi voltou sem nada. É viúva, junto com a sua nora, também viúva. Ela tem uma herança e ela está colocando à venda. Você é o resgatador que está mais próximo. Você tem um direito primeiro do que eu. Olha o que está acontecendo, irmãos. Boaz tem um desejo de resgatar. Boaz tem interesse em casar com Rute, mas ele se submete a um processo honesto e legal. Ele poderia esconder o fato do resgatador. Ele poderia usar suas posses e comprar as terras sem dar satisfação a ninguém. Mas não é isso que Boaz faz. Ele chama as testemunhas, chama os anciãos, sentam na porta da cidade e diz: resgatador, a situação é essa, a responsabilidade é sua, você tem a preeminência, então resgate-a. É interessante porque quando a gente vê esse primeiro momento aqui, um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: veja que uma característica de Boaz como resgatador, ele se apresenta não apenas como um homem justo e honesto, como nós vimos nos capítulos anteriores, mas também como um homem íntegro e honroso. Ele está honrando esse resgatador, ainda que isso seja contra a vontade dele, porque a vontade dele é casar com Rute. Ele foi pedido em casamento há pouco tempo atrás, no capítulo 3, e ele disse a Rute o desejo dele de casar, porque ela era a mulher mais virtuosa da cidade. É um homem que está apaixonado, querendo casar, mas ele, em prol dos seus interesses, ele não abre mão daquilo que o Senhor estabeleceu que deve acontecer. E ele chama o resgatador. Boaz tinha interesse no negócio, mas não escondeu a informação de quem tinha direito de saber. Boaz, embora tenha tido dinheiro para comprar as terras e resgatar Rute, ele não faz isso de forma desonesta. Irmãos, isso nos mostra já uma primeira lição nesse texto, que é importante para a nossa vida cristã. É que as nossas atitudes, elas devem refletir nesse mundo escuro que nós vivemos, tenebroso, raios de justiça. É tão interessante quando nós ouvimos manchetes de jornais que pessoas, ao encontrarem uma carteira cheia de dinheiro, uma pessoa talvez que tenha uma condição financeira desfavorável, ela vai e devolve. Às vezes isso vira manchete de jornal por aí, não é? Alguém que encontrou uma mala na rodoviária cheia de dinheiro e foi lá e devolveu-a. Atos de justiça, ainda quando praticados por pessoas que não creem em Cristo como seu Salvador, já causam impactos num mundo escuro. Agora você imagina quando eu e você, que carregamos a luz de Cristo conosco, nós somos honrosos e íntegros naquilo que nós fazemos. Como nossos atos podem impactar pessoas que estão à nossa volta, na maneira como nós fazemos negócios, na maneira como nós constituímos relacionamentos.
Isso é tão interessante, irmãos, porque o texto vai continuar. E ele vai dizer, final do verso 4, veja aí. Respondeu ele, eu a resgatarei. Pronto, colocou um fim na história mais linda que nós estávamos vendo até agora, Boaz e Ruth. O desejo de casar com Ruth chegou ao seu fim, será? Porque então o resgatador está dizendo, tudo bem, eu vou resgatar, eu vou levar. Talvez Boaz, numa situação como essa, ele viu ali diante dos seus olhos as suas expectativas serem frustradas. Ele apresentou a situação, e não é que o resgatador, o tal do fulano, quer resgatar? O fulano imediatamente demonstra interesse de comprar as terras, pois não havia herdeiro conhecido para reivindicá-la. Veja, coloque-se na condição do fulano. Ele é o resgatador, uma viúva, a terra está ali para resgatar, um homem de posses. É uma oportunidade que eu não vou perder. Por quê? Ela é viúva, não tem mais herdeiro. Se eu resgatar, eu vou ficar com essa terra, porque essa terra não voltará para a família. Lembra da lei do resgate? Não voltará para a família. Outra coisa, o valor da terra provavelmente ia ser uma barganha, porque é uma viúva, pobre, precisando de recursos. Certamente passou pela cabeça dele, ainda vou comprar por uma pinchincha. Não somente isso, mas essa afirmação dele colocará um fim de fato a essa situação. Ele viu a oportunidade, eu a resgatarei. Olha o verso 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido. Aí agora Boaz acrescenta uma cláusula, uma condição nesse processo, verso 5. Veja, Boaz acrescentou essa cláusula que não era do conhecimento do resgatador. Ele adicionou uma condição para a compra do terreno, para o resgate da terra. Junto com a terra, você precisa levar a viúva do herdeiro que morreu, Ruth, a moabita. Veja que situação, irmãos. E sabe por que ele precisava fazer isso? O próprio verso 5 vai dizer, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Sabe o que ele está dizendo para o resgatador? Veja, você vai resgatar a terra, mas não é só a terra. Você vai ter que resgatar também a viúva, a qual o herdeiro dessa terra, já falecido, hoje é viúva. Você tem que levar ela também. E quando você a levá-la, você vai ter que resgatar tanto a terra quanto ela, e o seu primeiro filho com ela vai receber a herança do pai que morreu. Então essa terra no fim não vai ser sua, vai ser do primeiro filho que você tiver com ela, porque esse primeiro filho vai ser como se fosse o filho do falecido. Então veja a condição. Boaz descreve as condições e diz a ele, essa é a situação. A proposta não era apenas de cuidar da terra e de Ruth, era resgatar, era suscitar a descendência de Elimeleque, de Malom. Essa era a proposta. Isso, irmãos, isso é tão sério, dar a descendência a uma família, que para um israelita era a coisa mais terrível do mundo morrer sem deixar herdeiros. Por que isso, irmãos? Porque para eles era como se fosse uma aniquilação pessoal, no sentido de que era uma tragédia inimaginável para um israelita. Por isso que haviam leis que restringiam isso. Se um israelita morrer sem deixar herdeiro, o irmão mais novo deveria suscitar filhos para dar continuidade à família. Isso vai cair por terra mais à frente depois. Mas até então essa era a lei. Porque a ideia por detrás dessa lei aqui é que o povo de Deus jamais deixará de existir. A herança do Senhor jamais deixará de sair do povo do Senhor, assim como o povo jamais deixará de ser povo. Esse era o princípio que estava por detrás da lei. E essa era a proposta para o resgatador. A situação era em prover a existência da família de Elimeleque. Agora, irmãos, entendam. A lei do levirato não está atrelada à lei do resgate da terra. Então, se alguém fosse resgatar uma terra, ele não era obrigado a cumprir a lei do levirato. Muito provavelmente essa foi uma condição colocada por Noemi. E aí eu queria que você voltasse ao capítulo 3, verso 1. Lembra qual era o desejo de Noemi? Veja aí, capítulo 3, verso 1.
Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Veja o que é uma sogra interessada em casar a sua nora. Noemi, inteligentemente, maquinou todo o processo. Diz assim: olha, eu quero vender a minha terra, mas vai uma cláusula junto. Quem comprá-la vai ter que casar com Ruth. Eu vou dar a ela um lar, eu vou dar a ela uma família. Muito provavelmente essa foi uma condição imposta por Noemi. E faz sentido isso, porque veja o verso 6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque não poderei fazê-lo. Imediatamente ele recuou. É interessante porque até então, quando os seus interesses estavam em jogo, esse homem imediatamente disse: eu vou resgatar esse negócio, deixa comigo, é meu, não mete a mão, o dinheiro está na mesa. Mas quando Boaz começou a colocar as condições, ele: peraí, vamos conversar um pouquinho. Como é que é a história? Eu tenho que casar com Ruth, ter o primeiro filho que vou fazer com ela. Na verdade não vai ser o meu herdeiro, vai ser o herdeiro do falecido, e ele vai receber a herança dessa terra. E ainda tenho que levar Noemi de pacote aí também como sogra. Eu acho que não dá para mim não. Verso 6, o resgatador volta atrás. E ele volta atrás, irmãos, porque essa é a matemática do reino caído mesmo. Aqui não tem outra solução a não ser: comprando a terra, ele poderia fazer engrandecer ainda mais as suas riquezas. Esse fulano aqui, quando ele teve a proposta da terra, ele disse: epa, eu tenho dinheiro parado, uma terra dando bobeira, vai ser vendida barata porque a viúva está precisando de dinheiro. Coisa melhor do que essa? Eu vou plantar mais, lucrar mais. Essa é a matemática do reino que nós vivemos, não é? Quando os nossos interesses estão em jogo, nós não calculamos esforços para fazer o que nos interessa. Estava a dispor dele. Provavelmente ele não iria recuperar o investimento que ele fez no terreno. Por quê? Quando o primeiro filho nascesse com Ruth, ele ia receber a herança da terra. Segundo, ele teria que depreender outros gastos ainda em investimentos, tanto com Ruth, como também na manutenção dela, como também com os outros filhos que possivelmente ele teria com Ruth. Veja, mais uma vez ele teria que gastar, investir, se entregar nesse processo. Terceiro, ele teria também que dividir parte da sua herança agora com uma nova família, porque veja, esse resgatador, ele também tinha herdeiros, ele também tinha herança, e essa herança de alguma forma ia ser partilhada agora com Ruth. Então quando ele olha o X, a Y ali, faz a regra de 3, ele fala assim: peraí, essa matemática não dá para mim não. É interessante quando a gente vê isso, porque olha o que ele diz no verso 6: redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Irmãos, ele abre mão imediatamente de ser resgatador. É interessante porque durante os capítulos anteriores nós já vimos alguns contrastes de amor recede. Amor recede é aquele amor onde você se entrega, onde tem sacrifícios, onde você perde, onde você precisa deixar para trás coisas. Nós vimos isso, por exemplo, no contraste de Orfa e Ruth. Orfa não queria deixar para trás a terra de Moabe, a sua família e a possibilidade de um casamento. No fim, ela não encontra provavelmente o que buscou, porque nem mesmo o seu nome aparece mais na história da redenção. Ruth, diferente de Orfa, assume um compromisso de amor recede. Ela abre mão da sua terra, dos deuses pagãos de Moabe, da sua família. Ela abre mão até de casamento, porque ela estava indo para Judá sem nem ter a esperança de casar. E ela é recompensada por Deus por isso. Agora nós temos mais um contraste: o fulano e Boaz. Boaz tem todo o interesse de resgatar e casar com Ruth. O fulano, quando o XY ali bate, diz assim: opa, esse não é um amor que me interessa. O amor de Boaz é sacrificial, é amor recede. O amor do fulano é interessado nas suas heranças e na sua riqueza. Enquanto Boaz está interessado em usar tudo que tem em benefício de Ruth e de Noemi, o fulano está interessado apenas em utilizar os seus recursos para benefício próprio.
Isso acontece comigo e com você, irmãos, muitas vezes mais do que nós imaginamos. A matemática que eu e você devemos investir os nossos recursos é aquela onde eu e você precisamos nos disponibilizar para servir um ao outro no amor recede. Isso acontece na igreja, em departamentos, em liderança, quando nós precisamos de alguém para ficar no som, para treinar para a equipe de som, para o louvor. São pessoas que vão ter que abrir mão do seu domingo mais cedo, vão ter que chegar na igreja mais cedo. Isso é amor recede. São pessoas que, quando estão envolvidas em compromisso, são aquelas que precisam abrir mão de mais coisas em benefício dos outros. São aqueles que chegam 1 hora mais cedo para abrir a igreja. Ele poderia chegar só 15 minutos antes do culto começar. Já parou para pensar que esse amor recede está em nosso meio? Está em nós como igreja o tempo todo, acontecendo diante dos nossos olhos. Mas esse amor também deve ser ansiado por nós. Esse amor recede vai estar nos nossos relacionamentos, por exemplo. Quando nós servimos uns aos outros, aconselhando-vos uns aos outros. Quando você larga a mão de 11h30 da noite e recebe uma ligação de um irmão e diz: você podia vir aqui em casa, por favor? Isso é amor recede. Esse é o amor que Deus exige de mim e de você, uns para com os outros. Quando você que estava com aquele dinheirinho sobrando no final do mês para comprar o que tanto quer, mas o seu irmão perdeu o emprego e você não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar a conta da Sanepar nesse mês. E você diz: irmão, como é que estão as condições? Eu estou colocando à disposição esse valor. Isso é amor recede. Essa é a diferença de Boaz para fulano. Essa é a diferença para aqueles que nos visitam, daquilo que a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 8, versículo 36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, todos aqueles que buscam fazer o seu nome ou fazer grandeza, no fim, eles perdem a sua alma. Enquanto você passar a vida, e isso é para agora para aqueles que nos visitam, aqueles que estão nos assistindo em casa. Enquanto você passar a sua vida disposto apenas para viver para si mesmo, se dispondo apenas a construir as suas riquezas, as suas grandezas, para fazer o seu nome e os seus interesses, você vai descobrir no fim dessa jornada que não valerá o fruto do seu trabalho e de todo investimento que você dedicou. Deus chama você, a mim, a todos nós, a assumirmos um compromisso de risco e de amor, uns para com os outros e principalmente para com Deus. Às vezes vai ser necessário perder, deixar para trás algumas amizades, deixar para trás algumas relações que ajudam você a desobedecer as leis do Senhor, a deixar para trás alguns hábitos que são prazerosos, mas que você sabe que é uma porta aberta, onde um pecado se manifesta no seu coração. Irmãos, o nosso resgatador Jesus Cristo, Ele exige isso de mim e de você, porque foi isso que Ele fez por mim e por você. Ele teve a disposição e o interesse, não de fazer a sua vontade, mas de fazer a vontade do Pai. Ele teve amor recede. Ele se dispôs, Ele não foi à porta da cidade sentar, Ele encarnou sendo Deus, sendo o Criador das galáxias. Ele se fez homem, menino, precisando ser alimentado, a condição mais humilhante. O Criador se fazendo homem. Você quer humilhação maior do que essa? Aquele que estabeleceu, eu e você muitas vezes quando assumimos um cargo de liderança, até ficamos constrangidos quando precisamos voltar atrás e ser submetidos a alguém. Agora imagina o Criador do universo se fazendo homem. Se fazendo homem por causa de mim e de você. Encarnou, abriu mão da sua glória, se fez humilde, pobre, culpado injustamente, torturado, odiado, injustiçado, machucado, rechaçado, dado por morto, chamado de louco. Isso é amor recede. O que Deus exige de mim por você é aquilo que Ele fez por mim e por você. Isso nos leva à segunda e última lição do texto. É que a disposição e o interesse do nosso resgatador Jesus Cristo se dá também nos benefícios do resgate. Veja então o verso 7.
Este era outrora o costume em Israel. Quanto ao resgate e permutas, os que queriam confirmar qualquer negócio, tiravam o calçado e davam aos seus parceiros, e assim se confirmava um negócio em Israel. Irmãos, que coisa interessante. Eu confesso a vocês que por um instante, quando eu estava preparando esse texto, eu me vi como um grande latifundiário. Porque eu fui abrir o armário lá de casa e eu vi quantos sapatos a minha esposa tem. Já imaginou se isso funcionasse até os dias de hoje, irmãos? Como nós seríamos latifundiários? Eu sei que alguns aqui talvez mais milionários do que outros, mas olha que prática interessante. Quando o negócio era estabelecido, eram os calçados que eles trocavam. Eu fico imaginando como é que era esse negócio. Existe um motivo para isso, mas o que é que está acontecendo? O autor que está escrevendo o texto, na época dele, a prática já não é mais comum. Porque ele está dizendo, nessa época, quando isso acontecia, os calçados eram trocados. Mas veja o verso 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o seu calçado. A cerimônia do calçado aí, da sandália, ela é uma prática provavelmente que está relacionada com o fato da ordem divina de caminhar sobre uma terra e se apropriar dela. Todas as vezes que aparecem as expressões pés na Bíblia, sempre está relacionado com posse. Sempre está relacionado com a ideia de posse. Então, a cerimônia da sandália do calçado, ela referenciava isso. Quando ele está dizendo, entregando o calçado a Boaz, dizendo assim, olha, eu estou abrindo mão da minha posse, eu estou abrindo mão do meu direito de resgatar, e eu estou te dando esse direito de resgatar. Ele está dando a Boaz aquilo que Boaz tanto desejava. Veja o verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Olha que coisa interessante. A promessa que Boaz fez na escuridão da eira, no capítulo anterior, Ruth foi lá silenciosamente, para quem não lembra, descobriu os pés de Boaz, na escuridão da noite, disse, olha, eu estou aqui, casa comigo. Boaz disse, tu és mais virtuosa do que eu imaginava, a tua bênção de agora é maior do que a primeira, olha, eu certamente te resgatarei, mas há um resgatador antes de mim. Ele prometeu a ela, e agora ele está vendo diante dos seus olhos a possibilidade de cumprir essa promessa. E ele chama a assembleia, os anciãos e o povo que já tinha ali se voltado, estava como testemunha. Aquela promessa feita na escuridão da noite na eira, agora precisa ser publicada durante o dia e com testemunhas. Que coisa interessante, irmãos. Ele afirma que está assumindo agora legalmente o direito de Goel, ou seja, o direito de resgatador. E para isso ele precisa de testemunhas, precisa ser no raiar do dia, precisa ser visto por todos, que ele agora tem o direito de resgatar a sua amada e as terras que partem à sua herança. A ele foi dado esse direito. Ele comprou não somente tudo que pertencia a Elimeleque, mas também aos filhos de Elimeleque. Veja que a obra não foi pela metade. Ele está dizendo, eu estou comprando o que pertencia a Noemi, a Elimeleque, mas também a Malom e a Quilion. Ele estava comprando todas as terras. Ele estava resgatando tudo. Que coisa interessante, irmãos. Foi assim que Cristo fez por mim e por você, o nosso resgatador. Na eternidade, quando nem sol havia, porque o próprio Deus brilhava o seu raiar, foi lá que ele decidiu amar um povo, do qual eu e você somos parte dele. Foi na eternidade, mas a compra desse processo foi pública. Foi numa maldita cruz, no Gólgota, há 2020 anos atrás. A compra precisou ser feita publicamente, diante de testemunhas não somente de homens, mas de principados e potestades. Ele estava resgatando um povo para si, do qual eu e você somos parte dele. É por isso que ele expôs principados e potestades. É por isso que Satanás não queria que ele fosse a Jerusalém, quando pela boca de Pedro falou, não vai, Senhor. E o Senhor disse, para trás de mim, Satanás.
porque ele estava para fazer a mais maravilhosa obra de resgate já conhecida na história da humanidade, a obra do qual o meu nome e o seu nome estava escrito para ser paga a dívida que era minha e que era sua. Não tem como nós não olharmos para esse processo de resgate, irmãos, e não ficarmos entusiasmados com o que Deus pode fazer por mim e por você. Mas olha o que ele diz ainda no verso 10. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Ele continua afirmando: eu não estou resgatando só a terra diante de vocês. Não é só a terra, eu também estou comprando o direito de me casar com Rute. E ele acrescenta a informação de que não é qualquer Rute, é Rute a Moabita. Provavelmente era assim que Rute era conhecida entre os judeus. Ela era estrangeira. Ele precisava identificar quem era que estava recebendo aquele benefício do resgate. É Rute a Moabita. Provavelmente isso também identificava, mas Boaz está dizendo que fará aquilo que o fulano não quis fazer, aquilo que fez o fulano retroceder. Ele está dizendo: eu farei, e ele está dizendo isso publicamente. Eu vou casar com ela e eu vou suscitar herdeiro ao falecido ex-marido dela. Eu vou comprar todas essas terras e no fim eu vou dar a ele tudo. Olha o que Boaz está fazendo, irmãos. O preço que Boaz estava pagando, Boaz estava utilizando talvez uma grande parte dos seus recursos, porque não era só terra de Elimeleque, era a terra de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Boaz estava colocando a sua imagem em risco, porque ele estava fazendo tudo isso para casar com uma estrangeira. É bem verdade que não era qualquer, era uma mulher virtuosa, mas era uma estrangeira, era uma moabita. Ele está colocando o seu nome em risco em Israel, as suas posses em risco, comprando todas as terras, e no fim nenhuma vai ficar com ele, porque vai tudo para o herdeiro de Rute. Olha o que está acontecendo. Não somente isso, ele está gerando um filho e colocando o nome do ex-marido da sua nova esposa, que já é falecido, para honrar ele. Olha a entrega desse homem num amor excede. Isso nos ensina, irmãos, quantas coisas são importantes. Boaz é um retrato do nosso resgatador Jesus Cristo. Ele é um retrato. É o seu amor excede e o seu compromisso que apontam para o amor que Cristo derramou por mim e por você na cruz. É por isso que a história, ela foi não somente fato, mas foi descrita, para que quando fosse lida pelos judeus, eles soubessem que em Israel, no princípio do resgate, haverá de vir aquele ainda, que nos resgatará. Aquele que foi prometido pelos profetas, que será o resgatador, como Boaz foi com Rute. Foi escrito para mim e para você em Foz do Iguaçu 2020, quando lermos um texto como esse, não vemos que aqui é uma história de amor de Boaz e Rute apenas. A história de amor foi relatada para falar sobre uma verdadeira história de amor de Deus com o seu povo, de um verdadeiro casamento, que não é o de Boaz e Rute, mas é o do casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Que coisa fantástica, irmãos. Visto que Boaz se gastou e buscou não fazer a sua própria grandeza, diferente do fulano, mas suscitar o nome do falecido, Deus honrou Boaz. Veja o contraste. Enquanto o outro resgatador, chamado de fulano, não quis honrar o nome de Malom e Quilion, porque ele queria engrandecer o seu nome, nem nome dele tem na Bíblia, ele é chamado de o fulano. Aqueles que buscam os seus próprios interesses serão riscados da história e terão os seus nomes lançados no mar da desgraça do esquecimento. Mas aqueles que gastam a sua vida para fazer o nome de outro conhecido, esses serão lembrados, como Boaz foi, gastando tudo que estava ao seu dispor, colocando em risco o seu nome, suas posses, seu dinheiro, todo o seu despreendimento, para honrar outro, o próximo, fez com que Deus
honrasse ele. E em Boaz está a descendência do nosso Redentor Jesus Cristo. Isso faz você lembrar algum texto do Novo Testamento? Isso faz você relembrar o que Jesus ensinou aos seus discípulos? Claro, mas nós vamos falar por isso agora no fim. Enquanto que o fulano buscava engrandecer o seu nome, ele foi esquecido. Por isso que no texto ele é chamado de o fulano. Agora cabe a mim e a você, irmãos, como igreja, para finalizarmos. É que uma pergunta precisa ser feita a mim e a você, ao nosso coração. E essa pergunta é: nós temos nos parecido mais com quem? Com o amor recede de Boaz ou o amor interesseiro do fulano? Responda essa pergunta no seu coração. O seu envolvimento como igreja, o seu envolvimento como pessoa, no seu casamento, nas suas relações, se parece mais com quem? Com Boaz ou com fulano? Esse amor recede precisa ser praticado na igreja. Esse amor na igreja acontece quando nós não nos importamos como somos tratados. Aqueles que quando frequentam a igreja, eles se preocupam tanto como que eles vão ser tratados. Eles deveriam pensar no amor recede, em como eles vão tratar. Não é em como eles vão ser tratados. Isso é amor recede dentro da igreja. Isso acontece também na igreja em como eu fui servido. Esse é o amor do fulano. O amor recede é como eu posso servir ao meu próximo, servindo a Deus. Esse é o amor recede. Isso acontece não somente na forma como somos tratados, no serviço, mas principalmente na nossa satisfação. O amor recede não é sobre se eu estou satisfeito ou não, mas é como eu posso gastar a minha vida para melhorar aquilo que está ao meu alcance. O amor recede, está dentro dos nossos casamentos, irmãos, porque não é sobre o casamento, não é sobre o marido e a esposa, não é sobre felicidade e sonhos, não é. Ainda que tudo isso seja bom, o casamento não é sobre mim nem sobre você. O casamento é sobre Deus, é sobre fazer o nome dele conhecido. É por isso que muitos, em busca de um casamento como Orfa, abriram mão do amor recede. E aqueles que já estão casados como eu e você, e agora para os casados é isso. Quantas vezes o nosso amor recede precisa ser praticado dentro do nosso lar? Quando muitas vezes nós começamos a buscar o amor do fulano dentro do nosso casamento, em busca em ser satisfeito, em ser feliz. E é assim que tantos e tantos divórcios chegam ao seu início. Porque cada um busca uma felicidade que o outro jamais será capaz de dar. É um amor interesseiro. A busca por uma felicidade. Irmãos, entendam, eu não estou dizendo que casamento não é para a gente ser feliz. Eu estou dizendo que casamento não tem a ver comigo e com você. Casamento é uma instituição divina. Ele deu o casamento para mim, para você, sabe para quê? Para fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Quando eu e você multiplicamos e enchemos a terra. Era o nome dele. Era o nome de Deus. Não era a minha e a sua felicidade se fazer conhecida por esse mundo. Quando nós fazemos isso, acontece o que aconteceu com Ruth. Ela foi para ajudar, não foi atrás de um casamento. O que é que ela encontrou? Felicidade no casamento. Quando nós buscamos a satisfação de Deus dentro do nosso casamento, aí encontramos a verdadeira felicidade de um matrimônio. Irmãos, há um contraste que eu preciso finalizar com eles e fazer você entender definitivamente. Esse contraste vai apontar para o nosso Redentor Jesus Cristo. Porque o texto continua no verso 11 e 12, que é a reação das testemunhas. Eles vão dizer: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia. Olha um benefício de ser resgatado. Agora Ruth era parte da família como Raquel e Lia. Raquel e Lia são nada mais nada menos que as progenitoras das tribos de Israel. Olha o benefício de ser resgatado. Agora eu e você somos parte da família.
Ruth, a estrangeira, o desejo deles ao ver o processo de resgate é que Deus faça com vocês, faça com Ruth, assim como fez com Raquel e Lia. Olha o que eles estão desejando para esse casamento: que Ruth seja acrescentada à família de Israel, como se sempre fosse parte dela, tanto como Raquel e Lia, que são as progenitoras das tribos de Israel. Mas não somente isso, olha o que eles dizem ainda no final do verso 11. Como Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te teu nome afamado em Belém. Ele está dizendo: Boaz, e você que não procurou os seus próprios interesses, que o seu nome fique registrado na história, que o teu nome seja afamado em Belém. Irmãos, esse deve ser o anseio do meu e do seu coração. O anseio do meu e do seu coração deve ser o anseio dessas testemunhas para esse novo casal que está se formando. Esse anseio deve contemplar, irmãos, como nós, e aí agora aplicando para os pais que têm filhos menores, os pais fulanos, o desejo que vocês devem ter para os seus filhos, antes de realizar os sonhos dele, de serem felizes, de terem experiências internacionais, de terem uma boa casa, uma boa família. Antes disso, o seu desejo como pais de filhos menores é ser um desejo de pais resgatadores. É que os seus filhos sejam afamados. Esse é o desejo que um pai deve ter para os seus filhos. E quando eles têm esse desejo, eles investem nisso. E aí não vai ser a aula de balé, a aula de xadrez, a aula de música que vai fazer isso. Quando nós desejamos para os nossos filhos que eles temam ao Senhor, que eles sejam conhecidos pelo Senhor e pelo Senhor abençoado, é no quarto à noite, quando você volta do trabalho e gasta com ele 40 minutos para ler a Bíblia e orar. É quando você leva ele para as experiências do dia a dia para ensinar ele o que é misericórdia, o que é graça, a importância de amar Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, deixar que a matemática desse reino do mundo faça com que eu e você olhemos para as crianças, para nossas vidas, com a matemática caída. Essa não é a nossa matemática. Esse não é o anseio que eu e você deve ter. O anseio que nós devemos ter é fazer com que, desejar que os nossos filhos, assim como eu e você, o nosso desejo, irmãos, é que as nossas vidas transmitam não o nosso nome, mas o Deus de Israel. Esse é o anseio que eu e você temos que ter. Fazer o nome de Deus conhecido por onde quer que formos, por onde quer que andarmos. Não importa quem você era, se for estrangeiro, não importa. Nem o que você fez, qual era a vida que você tinha. Uma vez resgatado, você é parte da família. E o seu desejo, se não é esse, você tem que orar: Senhor, ferve o meu coração, não me deixa ser um crente fulano, um crente morto, sentado, que está aqui para ser servido, buscando os meus próprios interesses. Não é esse o anseio. Ore a Deus: Senhor, faz do meu coração um crente de amor recede, que se preocupa primeiro em servir antes de ser servido, de prestar antes de ser prestado, de fazer o nome do Senhor conhecido antes de fazer o meu nome conhecido. É isso que você temos que orar. E mesmo se você não fizer isso e não conseguir fazer isso, eu tenho uma esperança para você. Cristo fez isso por nós. Ele escreveu uma nova história. E é com isso que eu queria convidar você a orar junto comigo. Ele escreveu uma nova história. O seu nome e o meu jamais será esquecido, porque uma vez escrito no livro da vida, nós jamais seremos chamados de fulanos. João capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos de Deus da Igreja Presbiteriana de Foz do Iguaçu, daqueles que estão nos assistindo pelo Brasil e pelo mundo, vamos sair por aí, não buscando engrandecer o nosso nome, mas fazer o nome daquele que nos resgatou conhecido,
aos nossos vizinhos, aos nossos parentes. Que o desejo do seu coração não seja a matemática desse reino, seja a matemática do reino dos céus, onde você perde para poder ganhar, onde você morre para poder viver, onde você é humilhado para poder ser exaltado. Essa é a matemática do reino dos céus, que o Senhor nos conclama nessa noite, a voltarmos para os nossos lares e a praticá-la todos os dias, humilhando-se, mas fazendo o nome do nosso resgatador conhecido dia após dia. Vamos orar, irmãos. Baixe suas frontes, vamos nos preparar para o momento de ceia do Senhor e agradecer ao Senhor por esse momento. Pai amado, obrigado, Senhor. Quero te agradecer em nome de teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque estudar o livro de Ruth tem sido, Deus, ao mesmo tempo que desafiador, Pai. Confrontado os nossos corações, tem sido, Senhor, encorajador, porque temos visto o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor exige de nós, essa obra maravilhosa da redenção, e como o Senhor exige que a praticamos, que a vivamos em nossas relações. Obrigado, Deus, obrigado pelo privilégio de num domingo podermos fazer isso, cultuar, engrandecer, ouvir a tua palavra, bendizer o teu nome. Obrigado, Deus. Deus, prepara os nossos corações para esse momento agora, onde vamos celebrar a ceia do Senhor, onde vamos assentar à mesa do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.